Você já teve a sensação de que a culpa do seu fracasso com as mulheres é não ter um bom papo? Sim? Bom, meu amigo, então não se preocupe, pois no vídeo de hoje eu vou te revelar um segredo. E esse segredo é tão poderoso que quando você contar sobre sua viagem para casa da vovozinha, as mulheres vão simplesmente imaginar que você é um rockstar. Ficou confuso? Então assista esse vídeo até o final e preste muita atenção. E aí, irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E hoje eu vou ensinar pra você um segredinho que vai ajudá-lo a desenvolver um bom papo com a mulherada. Bom, eu confesso que em determinado ponto da minha vida, essa também foi uma das minhas maiores dificuldades. Nossa, eu me lembro bem como que era conversar com uma mulher e perceber que meu papo tava um lixo. Ela fica desconfortável, querendo ir embora logo. E em determinado ponto, cortava o assunto, dava uma desculpa e se mandava. Isso acabava com a minha autoestima. O problema é que isso começou a me deixar muito inseguro. Inclusive, eu tinha medo de abordar mulheres, já pensando que o meu papo ia botar elas para correr. A triste verdade, irmão, era que meu papo era simplesmente um lixo. Mas fique tranquilo, que eu aprendi a como reciclar esse lixo e transformar um papo monótono em uma história de um verdadeiro rockstar. Eu me lembro até hoje quando eu descobri essa técnica e eu vou compartilhar essa história com você. Há muitos anos atrás, a minha avó tinha me chamado para fazer uma viagem com ela e nós íamos para casa de alguns parentes no interior de São Paulo. E como ela era uma pessoa muito idosa, eu, como bom neto, resolvi acompanhar. E olha, eu confesso que não foi uma viagem tão chata assim. Vi alguns primos, um monte de gente velha. E como era sítio, eu e umas primas mais novas íamos nadar num riacho que tinha ali perto. Foi um típico final de semana em família. Quando eu cheguei na faculdade na semana seguinte, eu tava vermelho igual um camarão. E uma menina que chamava Patrícia, que estudava comigo, me perguntou o que eu havia feito no final de semana que tava vermelho daquele jeito. E eu contei que tinha ido viajar com a minha avó, visitado alguns parentes. Eu contei como se eu fosse o melhor neto do mundo. E sabe o que ela me respondeu? Que fofo, amigo. Cuidando da vovozinha. Bom, tem que ir agora, depois nos falamos. Cara, o papo não evoluiu. Ela não quis saber absolutamente nenhum detalhe da minha viagem. E ainda por cima deixou claro que eu era o amigo gay. Irmão, foi literalmente um chute no saco. Mas alguns minutos depois, eu topei com a Flávia, outra amiga, e me fez novamente a maldita pergunta do porquê eu estava vermelho daquele jeito. E eu, com vergonha de falar que eu fiz uma viagem com a minha vovó, eu respondi o seguinte: esse fim de semana resolvi me aventurar em uma viagem para o interior. Encontrei uma galera das antigas, foi muito louco. Eu e as meninas que estavam comigo encontramos um riacho e eu acabei exagerando um pouco no solo. A menina regalou os olhos e disse: nossa, que máximo! Adoro fazer viagens pro interior. Você costuma fazer isso sempre? E eu respondi: depende. Se a semana for intensa e a companhia for boa, uma viagem é sempre uma boa ideia. Ela mal sabia que essa companhia boa era minha avó. E ela: tem razão. Nossa, que legal conhecer esse seu lado. Na próxima vez, me chama, hein? E fica tranquilo que eu não vou esquecer do filtro solar. Enfim, quem ficou com o olho esbugalhado agora fui eu. Eu fiquei super surpreso com a reação dela. A única coisa que eu fiz foi contar a mesma história de uma forma completamente diferente. Por muitos anos eu usava essa técnica de forma natural e me dava super bem com as mulheres. Mas em determinado ponto eu queria entender o porquê essa técnica funcionava tão bem. E durante as minhas pesquisas, eu me deparei com algumas informações muito importantes. A primeira é que nós seres humanos pensamos com imagens. Isto é, quando falamos com alguém, essa pessoa começa a projetar imagens como se fosse um filme na sua mente. A outra descoberta foi que nós somos incapazes de pensar no negativo. Isto é, se a frase tiver um não, a imagem projetada na cabeça da pessoa vai ignorar completamente esse não. Para você entender um pouco melhor, eu vou dar um exemplo. Quando eu digo, eu não aguento mais esse trabalho chato, que imagem vem na sua cabeça? Bom, com certeza vem uma imagem muito negativa. Algo como uma mesa bagunçada, cheia de papel e você ali triste e estressado. Isso acontece porque essa mensagem que eu transmiti, essa frase que eu disse, ela estava no negativo. Tem um não no meio dela. E como somos incapazes de pensar no negativo, a imagem que veio na cabeça é simplesmente terrível. Agora, se eu disser a mesma frase, mas de uma forma completamente diferente,
como por exemplo, quero arrumar um emprego novo e divertido. Repare que a imagem que vem à sua cabeça é positiva. Algo como você em um trabalho legal, sorrindo, se divertindo. Teoricamente, você disse a mesma coisa, você quis transmitir a mesma mensagem, mas a sua frase foi completamente diferente uma da outra. A estrutura no qual você passou a informação é diferente. As duas falavam a mesma coisa. Você não está satisfeito com o seu emprego atual. Bom, pense comigo por alguns instantes. Se quando falamos algo, projetamos um filme na cabeça de alguém, por que esse filme não pode ser um sucesso de bilheteria? Então, os ingredientes mágicos são A. Reconstruir a frase de forma interessante. B. Nunca falar no negativo. E C. O terceiro ingrediente mágico é aquela pitada de mistério. Esse mistério é fácil de aplicar. Basta você não ser extremamente detalhista no que você vai dizer. Se você for ao mercado comprar ovos para fazer um bolo para sua namorada, fale da seguinte maneira: fui comprar os ingredientes mágicos para fazer uma surpresa para você. Ao invés de dizer simplesmente, fui ao mercado comprar ovos pro seu bolo. Tá sacando? Outro exemplo, foi na academia? Não fale simplesmente, fui na academia. É legal? É, mas cadê a emoção? A imagem que vai vir é muito simples. Você ali malhando, halteres do lado. Coisa básica que todo mundo vai imaginar. Tente caprichar um pouco mais. Algo do tipo, aproveitei que o dia estava delicioso e fui queimar algumas calorias. Nisso a garota interessada já fala, nossa, que esporte você faz? Quando você entrega uma informação de forma incompleta, acontece duas coisas. A. Você passa a conversar com o sistema límbico do cérebro da pessoa, que é a região responsável pelas emoções e também pela atração, ao invés de você conversar com o neocórtex, que é responsável pela parte lógica do cérebro. B. Quando você conversa com o sistema límbico, a mulher passa a prestar muito mais atenção em você. Aplicando essa técnica por algum tempo, serão tantas lacunas para serem preenchidas que simplesmente o cérebro dela não vai parar de pensar em você. E ela pensando muito em você, ela vai chegar a uma conclusão muito interessante. Estou afim dele. Estou afim dele. Estou afim dele. Foda, né? Uma dica muito poderosa para você começar a treinar o uso dessa técnica é fazer isso através de aplicativos e redes sociais, como Tinder, Facebook ou WhatsApp. Pois dessa forma você tem tempo para pensar e elaborar frases interessantes, além de poder fazer isso no conforto da sua casa, de cueca e até fazendo o número 2. Duvido que você nunca chavecou uma menina fazendo o número 2. Bom, essa dica é apenas a ponta do iceberg das habilidades que você pode aprender na arte da conquista e sedução de mulheres. E existem diversas outras técnicas que você pode simplesmente plugar nesse método que eu acabei de te ensinar. E uma das técnicas que podem ser plugadas nesse método é a de fazer uma mulher dizer sim para você sempre que você desejar. Incrível isso, né? Afinal, quem nunca chamou uma garota para sair e levou um não na lata? Foda, né? Mas tem solução.